Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Antítese, um canal que a gente fala sobre teologia, apologética e tantos outros assuntos. A gente está lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba, e a gente está aqui no YouTube também, então acompanha aí. Nós queremos começar uma série de vídeos falando a respeito de pistas sobre Deus. Eu já postei alguns conteúdos lá no Instagram, mas eu quero migrar para cá para poder falar de maneira mais abrangente, falar mais a respeito dessa temática, né? E na pista de hoje eu quero falar sobre a relacionalidade. Deus como pessoa, Deus como um Deus que se relaciona com os seres humanos. Quando a gente olha para a criação, quando a gente pensa lá em Gênesis, pensa em cada um dos dias que Deus criou, né? Você olha lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vê que Deus, ele cria, né, os animais, ele cria, né, as plantas, os seres vivos, e em cada uma das criações que ele vai tendo, né, nos dias ele vai falando que era muito bom o que ele estava criando. Mas no capítulo 2, especificamente, a gente vai ver Deus falando que mesmo com toda a bondade que ele tinha criado, mesmo todo lá, o Jardim do Éden sendo um lugar de muita bondade, onde a bondade de Deus estava refletida na sua criação, mesmo assim ele olha para Adão, ele olha para o homem e fala, não é bom que ele esteja só. E é engraçado a gente pensar que é até um contraste, porque ele está falando que em toda a criação existe bondade, mas que não era bom o homem estar só. E daí, você conhece o capítulo 2, né, de Gênesis, tem a história de Deus criando Eva, né? Ela é tirada lá da costela de Adão e tem toda a criação da mulher. Agora pensa comigo, eu sei que a gente conhece todo o contexto, mas por que Deus tinha que criar a mulher? Mesmo olhando para os animais, né, e tendo macho e fêmea, tudo isso, por que Deus tinha que criar uma auxiliadora para Adão, né, onde Adão ia viver ali no contexto do casamento, inclusive? Por quê? Porque os seres humanos, assim como a Trindade, os seres humanos foram criados para se relacionarem. O homem foi criado com a necessidade do relacionamento. E essa verdade não é simplesmente uma verdade teológica, mas também uma verdade sociológica. Por quê? Porque existe uma necessidade fundamental dos seres humanos se relacionarem em comunidade. Se a gente for pegar, por exemplo, um grande filósofo lá da era clássica, né, dos gregos, Aristóteles, né, um dos maiores, um dos principais filósofos ali da antiguidade, Aristóteles vai falar que o ser humano é um animal político. E por que ele fala isso? Ele quis dizer que o homem ele tem uma tendência natural a se socializar, a se relacionar com outros seres humanos de maneira comunitária. O ser humano ele tem esse instinto, ele tem essa necessidade, essa tendência em viver em comunidade e viver em relacionamento. Então a gente percebe que não é simplesmente teológico esse argumento de se socializar, mas também é um argumento sociológico. Agora, mais uma vez, por quê? Por que a necessidade do ser humano se relacionar em comunidade, se relacionar com outros seres humanos? Pensa comigo, a nossa maior necessidade não é simplesmente na perspectiva política, como Aristóteles trouxe, né? E faz sentido o que ele falou, mas não é só isso, porque a maior necessidade que o homem tem de se relacionar não é só de maneira política, mas de maneira amorosa. Nenhum ser humano pode viver em um mundo abstrato e impessoal. Nenhum ser humano pode suportar a vida sem relacionamentos que são fundamentados no amor. E é muito lindo a gente pensar que o cristianismo tem uma explicação muito profunda sobre a necessidade do relacionamento para os seres humanos. Porque a fé cristã é uma fé fundamentalmente relacional. Ao mesmo tempo que no cristianismo a razão tem um papel muito importante na crença, né, naquilo que o cristão acredita, nas verdades que o cristão acredita, não existe fé cristã sem relacionamento, não existe fé cristã sem nos relacionarmos com o nosso Deus. Um Deus que sempre se apresenta em toda a história bíblica de maneira pessoal, com cada um dos personagens bíblicos, com cada um dos homens do passado. Ele se relacionava de maneira presente, de maneira pessoal, conhecendo os dilemas, né, dos homens de Deus do passado, e não de maneira impessoal, não como uma força estranha e mística que estava lá, né, existindo e que de alguma forma era adorado, né, mas de maneira realmente pessoal e verdadeira, né, porque Deus ele se relaciona como uma pessoa para todos nós que somos cristãos. E é muito interessante a gente pensar que o próprio Jesus, né, pensando em todos esses personagens bíblicos que se relacionaram com Deus de maneira pessoal, Jesus ele chega e ele fundamenta isso, ele valida essa visão de Deus, de um Deus pessoal no Novo Testamento. Em certo momento no ministério de Jesus, quando ele está sendo questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei, quando perguntam para ele sobre qual era o maior dos mandamentos, Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos principais, e são mandamentos relacionais. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40, Jesus ele disse assim: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que interessante, Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos que são relacionais. Primeiro, se relacionar com Deus. Então, você amar a Deus e ser amado por Ele. E depois de amar a Deus, todos os outros relacionamentos vêm desse amor maior, que é o amor de Deus. Jesus ele fala isso por quê? Porque Deus era um Deus relacional. O Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, era um Deus relacional e se relacionava de maneira pessoal com a sua criação e com as suas criaturas, né, e com os seres humanos. E vamos lá, em contraposição a essa visão cristã de um Deus relacional que ama a sua criação e se relaciona com a sua criação, a gente tem uma visão até cientificista. De acordo com vários pensamentos de filósofos iluministas, né, uma construção de pensadores que vieram ao longo dos séculos, a gente tem tanto uma visão ateísta de mundo, onde Deus na verdade não existe, só existe a matéria, uma visão materialista, naturalista, e também nós temos uma outra visão, que é uma proposta meio gnóstica, de um deísmo existencial, aí, de um Deus que criou todas as coisas, como um relojoeiro, né, que criou o mundo, criou o universo, deixou ele existindo e depois se ausentou, né, se ausenta do mundo e deixa como ele está. E toda essa visão gnóstica e ateísta não consegue encaixar dentro do anseio do homem de se relacionar. E muito menos também uma visão cultural, secular, de que o homem não precisa depender de ninguém. Uma outra proposta que a gente percebe muito nas nossas músicas, né, nos nossos programas de TV, nos nossos filmes, é de que você não pode depender de ninguém. Você precisa viver para você mesmo, né, viver para se satisfazer. E os seus relacionamentos, eles precisam partir simplesmente do que você pode obter com quem você está se relacionando. Então você se relaciona pensando no que você vai tirar e não naquilo que você vai dar. São relacionamentos vazios, egoístas, momentâneos, que na verdade não são relacionamentos verdadeiros, né? Profundos. E mais uma vez, essa visão de se relacionar dessa forma também não se encaixa com a necessidade do homem de se relacionar verdadeiramente. Por quê? Porque o homem foi criado com a necessidade, com o anseio por um relacionamento maior com pessoas e depois, e primeiro na verdade, com o próprio Deus. Por que essa pista da relacionalidade de Deus ela é tão coesa, tão perfeita e tão linda? Porque o ser humano foi criado com um anseio pelo relacionamento. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo, um relacionamento que somente Deus pode dar. E o Deus bíblico, o Deus que nós temos na pessoa de Cristo, é um Deus que nós não simplesmente ouvimos falar, mas um Deus que nós verdadeiramente conhecemos. Um Deus que não exige nada de nós. Por quê? Porque Ele é aquele que iniciou. É o Deus que iniciou o relacionamento. É um Deus que se relaciona não com base naquilo que nós podemos dar, fazer, entregar, mas um Deus que primeiro se entregou, primeiro amou, primeiro deu. E é por isso que a palavra de Deus fala, lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, falando sobre esse relacionamento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito lindo, porque essa verdade fundamenta o nosso relacionamento primeiro com Deus, que é iniciado por Ele, mas também o nosso relacionamento com as outras pessoas, que também só acontece por causa do amor que nós temos com o nosso Deus. E também Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 ou 5, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça que vocês são salvos. Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, nós precisamos amar, mas nós só conseguimos amar porque primeiro nós fomos amados. A necessidade do amor é uma das pistas mais lindas sobre a presença de Deus na humanidade, a presença de Deus no mundo, a presença de Deus no anseio do homem por conhecer a esse Deus tão lindo e tão gracioso e tão verdadeiro que é Cristo Jesus. É isso aí, Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse vídeo possa ter te edificado, abençoado você. A gente vai continuar postando sobre pistas a respeito de Deus,
né? Vamos postar outras pistas, vamos também continuar fazendo outros vídeos a respeito de apologética, teologia aqui no canal. Sempre que eu conseguir postar, eu vou estar postando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Deus abençoe sua vida. Até mais, valeu!